ancião aqui da Ponte Grande, irmão Cordeiro, irmão Manuel, anciãos da igreja de Copoúvo. Então, Deus seja louvado por esses homens que Deus tem separado para um ministério especial junto às nossas igrejas. E que o nome de Deus seja honrado hoje com esse ajuntamento de líderes, os quais Deus tem sustentado e tem amparado. Acredito que agora podemos orar, é isso, Sandra? Segundo programa. Tem uma música especial, então vamos lá. Então anuncia pra gente aí. Vamos cantar sobre a vitória de Deus. O que nos dá vitória é a fé. Fé é a vitória. E no dia número 261, vamos ficar em pé e cantar com todo o louvor ao nosso Deus. Fé é a vitória. 261.
Registramos o nosso Deus para a nossa direita espiritual. Nós convidamos o irmão Claudemir para o novo nas mensagens. Boa tarde. Quase que eu não sei quem é, né? Quando fala Claudemir, pode deixar. Os irmãos a se colocar em pé para orar ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade.
bondade, pela Tua presença nesse santuário nesta tarde, Senhor. Amém. Rogamos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia para nossas vidas, que esteja aqui, ó Deus, representando, que cada um de nós esteja representando, ó Deus, a Teu serviço nesse santuário, Senhor. Amém. Cada um aqui, ó Deus, que está aqui, com essa incumbência, Deus, de não só, Deus, falar da Tua palavra, mas também de testemunhar e de fazer o Teu trabalho, Deus, aqui na terra, que nos tem colocado, que nós possamos fazer o melhor, Deus, nos nossos corações para a Tua obra, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, nesta tarde, o mensageiro da Tua palavra, que está aqui para falar de Ti, que tudo que ele falar seja, Deus, inspirado através do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Amém. Te agradecemos por tudo isso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa tarde. É um prazer muito grande nós estarmos aqui para juntos engrandecer o nome de Deus. Essa caravana já passou pela Igreja Central pela manhã, tivemos uma programação maravilhosa lá. Está sendo estendida aqui para a Igreja de Ponte Grande e amanhã estaremos na Igreja de Copovo. Deus seja louvado por essa equipe de anciões que vem aqui tão dedicada, tão com muita convicção naquilo que faz, no sentido de estar fazendo trabalho para Jesus. Portanto, Deus abençoe toda essa equipe de anciões. Irmãos, essa tarde foi designada para trazer um testemunho para vocês. E o testemunho que eu trago, irmãos, ele vai falar do poder de Deus quando Ele nos chama. E o fato interessante, além de ser apaixonado por cavalo, essa pessoa então ela participava de um enduro a cavalo. Isso é mais ou menos parecido com o que nós chamamos de enduro de motocicleta, acho que é mais conhecido entre nós, né? Que as pessoas elas participam de várias provas durante um ano, que vai se juntando pontos e no final do ano então, de acordo com a soma de pontos, essa pessoa, quem tiver a maior numeração de pontos, ela é campeão do ano na categoria. E essa pessoa ela participava então de campeonatos assim, só que de enduro a cavalo. E eles participavam assim no meio de estradas, no meio de mato, tinha obstáculos naturais para que ele pudesse passar por esses obstáculos, né? E assim ia fazendo a sua pontuação durante o ano. Interessante que essa pessoa, irmãos, nós estamos falando de 1995, já 3 anos antes, essa pessoa já participava dessas competições e os 3 anos antes ele foi campeão na modalidade. 3 anos antes, já os 3 anos seguidos, campeão nessa modalidade. E também é interessante que ele já saía na revista, o ano anterior a 1995, ele já saiu na capa da revista como campeão antes mesmo de ter terminado o campeonato pela sua pontuação, já não ter como alcançá-lo. E outra coisa interessante, essa pessoa, ela nunca, nesses 3 anos de competição pelo qual ela foi campeão, ela nunca teve uma colocação inferior ao 3º lugar. Era sempre, o máximo que chegava era 3º lugar, senão era 2º ou 1º lugar. Então nós vemos que essa pessoa tinha uma sequência assim, muito firme naquilo que ele fazia. Era bom naquilo que fazia. E outro detalhe, irmãos, era uma pessoa que não tinha muitas condições financeiras. Para conseguir um animal para fazer essa competição, ele teve que comprar um animal parcelado. Parcelou várias vezes para comprar um animal. As pessoas que participavam da prova eram vários cavaleiros. Muitas delas tinham poder aquisitivo para ter cavalos assim de muito valor. De muito valor, ou seja, cavalos muito mais capacitados ou aptos para fazer aquela prova. E no entanto, essa pessoa mesmo assim se destacava entre os demais e foi campeão os 3 anos consecutivos. Em 1995, então, ele conhece a igreja, já está casado, como eu falei, não faz objeção nenhuma no sentido que a esposa venha para a igreja. E ele continuava fazendo essa prova. Continuava nas competições, as competições aconteciam no dia de sábado, e ele se sentiu meio tocado.
Até que no final de 95, irmãos, não foi diferente. Quando estava para acabar o campeonato, todo mundo já o tinha como campeão também. Todo mundo já falava, você já ganhou pela sua prova, pela sua pontuação, você já ganhou. Ele tinha uma sequência assim, irmãos, de equilíbrio dentro das suas provas. Ele sabia quando ele ia bem na prova, quando não ia bem, e não dava outro. Já tinha uma certa experiência nesse sentido. E não foi diferente quando chegou no final de 95, ele lá participando, quando chegou na última prova, ele poderia fazer qualquer pontuação que ele já seria campeão. Qualquer pontuação. Então ele poderia chegar até 5º lugar, ele ia receber o menor ponto, mas já seria campeão. Novamente. E no entanto, irmãos, na última prova, essa pessoa já estava angustiada consigo mesmo. E essa pessoa então ela faz uma oração para Deus, para saber se realmente era isso que Deus queria na vida dele, se ele deveria ou não continuar essas competições de sábado. Porque ele já estava conhecendo a igreja, ele tinha interesse pela igreja. E aí então ele fez a prova. Ele fez a prova da mesma maneira, com o seu cavalo. Parece que era um conjunto assim, já muito harmônico, porque ele conhecia muito bem o cavalo, ele sabia das limitações do que o cavalo poderia ou não fazer. E o cavalo também parecia que conhecia muito bem, porque não era um cavalo assim de grande valor, ou seja, ao porte dos outros competidores, mas era um cavalo que juntamente formava um conjunto que tinha resultados. E aí então as pessoas começaram já a comentar, você já é campeão, só falta um ponto, ou que seja, uma pontuação que você fizer, você já é campeão, não tem como você fazer algo ruim. E essa pessoa então ora para Deus e pergunta para Deus se isso mesmo era o que Deus queria para ele. Se ele deveria ou não continuar a fazer essas competições que aconteciam no dia de sábado. E ele foi fazer a prova, fez a prova, terminou a prova, irmãos. E todo mundo veio cumprimentar no final. Olha, foi perfeito, você já é campeão. Não tem mais o que dizer, você foi muito bem nesse sentido. E o campeonato já está na sua mão. Porque ele poderia tirar 5º lugar e ele já seria campeão. E aí então eles fizeram a prova, e essa prova demorava mais ou menos, demorava algumas horas para sair o resultado. E as pessoas sempre cumprimentando ele, olha, você já está no palco essa competição sua. E aí então, quando chegou na hora do resultado, eles começaram a chamar as pessoas, né, de 5º para o primeiro. Então começaram do 5º lugar, e chamaram o 5º lugar, chamaram o 4º lugar, chamaram o 3º lugar, o 2º lugar, e aí ele falou, chama uma vez. E ele realmente havia feito uma prova impecável. Tudo aquilo que ele fez nas demais provas, que ele havia tirado no mínimo o 3º lugar, ele fez a prova do mesmo jeito. Ele sabia que do jeito que ele fez aquela prova, não tinha jeito de não receber nenhum tipo de pontuação. E aí chegou aquele momento de que ele tinha que escolher servir a Deus ou continuar com aquilo que seria a paixão da vida dele. E ele escolheu por Jesus. A partir daí ele deixou de fazer os campeonatos a dia de sábado. Deixou de fazer aquilo que ele gostava, porque Deus respondeu a sua oração, dizendo para ele que era a hora dele parar. Mas Deus, ele é tão fantástico na vida das pessoas, irmãos, que o simples fato dele participar ou não do campeonato não queria dizer nada. Ele poderia continuar tendo os seus cavalos, ele poderia continuar montando o cavalo, porque era a paixão dele. E no entanto, irmãos, Deus ainda foi tão maravilhoso com ele, que a partir daí, ele começou a ter estudo. Em 1996 ele foi batizado. Teve estudo, aceitou Jesus como Salvador pessoal e foi batizado. E a partir daí Deus o deu prosperidade, Deus o deu condições. E hoje ele tem muito mais condições de ter cavalo muito melhor do que aquele que ele teve com muita dificuldade, pagando em prestação para competir, fazer aquelas competições. Irmãos, Deus é maravilhoso demais e Ele não desampara as pessoas fiéis. Irmãos, esse personagem que eu conto essa história, ele está aqui no nosso meio. A nossa irmã Ademir, levanta aí. Ademir, ele não quis contar esse testemunho dele porque Ademir se emociona muito, e realmente é emocionante porque a gente vê que Deus, ele trabalha na vida das pessoas de uma forma tremenda, irmãos.
Então, portanto, isso é um testemunho muito forte, porque a gente vê que Deus às vezes tira da gente algumas paixões para colocar outras paixões que Ele determinou para cada um de nós, que é levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. O Ademir hoje ele é um ancião de igreja. Ele vem se destacando naquilo que ele faz dentro da igreja do povo. É um ancião merecidamente. E ele tem respondido afirmativamente aos desígnios de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui hoje. E que nós possamos falar sim para Jesus a todos os momentos em que nós somos chamados. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Quer dizer que Deus tem poder para tirar o nome de uma pessoa de uma lista, né? Do nada, né? O nome desaparece. Impressionante. E tudo que Deus precisa para operar milagres assim em nossa vida, e maiores do que esses, é que nos mantenhamos desejosos da justiça dEle, do poder dEle, da palavra dEle. Os que têm sede e fome da justiça, sede e fome de Jesus, são alvos diários da intervenção de Deus, da bênção de Deus e da misericórdia de Deus. Então, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O que Deus fez na vida do Ademir é o que Deus tem feito de várias formas, de várias maneiras na vida de todos nós aqui nessa tarde. Por isso que estamos aqui na igreja nesse momento. E chegamos, queridos, numa parte muito importante aqui da nossa caravana, que é o momento da ordenação de alguns anciãos e de alguns diáconos, os quais o Espírito Santo de Deus separou para esse ministério específico. Então eu quero chamar aqui à frente o irmão Jurandir, o irmão Dinésio e o irmão Roberval. O irmão Jurandir, Dinésio e Roberval são 3 anciãos aqui da Ponte Grande. Eu gostaria que vocês ficassem aqui um do lado do outro, olhando para o público, isso.
Então nós temos aqui três varões, os quais Deus separou para esse ministério sagrado, esse ministério importante, do ministério da palavra, da coordenação do trabalho de Deus aqui na Ponte Grande. E nós temos também alguns valorosos diáconos que estarão sendo ordenados também nessa tarde. Eu quero chamar o irmão Eliseu, o irmão Marcelino, o irmão Anderson e o irmão Leônidas. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte: por enquanto vocês vão ficar um de cada lado, lado a lado, igual eles, a minha esquerda aqui. Talvez na hora da oração a gente mude um pouquinho, mas um de cada lado aqui. Muito bom. Eu sei que as três esposas estão aqui, né? Então eu gostaria que as esposas viessem aqui junto com os maridos. E eu sei também que as esposas, as esposas presentes aqui dos diáconos, pode vir à frente também. Do Marcelino, esqueci o nome agora. Não está aqui. Tá. Mas vocês não vão ficar tristes não, né? Que foram ao show. Então tá bom. Então as esposas que estão presentes ao lado aí dos maridos. Muito bom. A sua não veio. Tá. Perdão, vou achar. Então você é privilegiado, Marcelo. Parabéns. Está com a esposa aí. Então, queridos, nós temos aqui alguns irmãos, os quais o Espírito Santo de Deus separou para um ministério específico na igreja. Pela manhã nós lemos esse texto, vamos ler novamente, Atos capítulo 6, porque aqui em Atos capítulo 6 nós encontramos uma descrição do ministério do ancião e do ministério do diácono. São áreas específicas designadas por Deus para o bom funcionamento da igreja no seu dia a dia. Atos capítulo 6 fala da ocasião quando houve a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria,
Aqui, ó. Para trazer para a igreja da Ponte Grande o fervor, trazer para a igreja da Ponte Grande a sede e a fome da tua justiça, a sede e a fome do teu serviço, para que através, ó Pai, dos nossos anciãos, a tua obra seja concluída aqui nessa região. Também te agradecemos, Pai, pelos nossos irmãos que estão sendo separados para o diaconato. Te agradecemos pelo Eliseu, pelo Marcelino, pelo Anderson e pelo Leônidas. Pai querido, que esses 4 irmãos, diáconos, também sejam cada dia mais capacitados pelo Teu Espírito Santo. Que um dia também as mãos forem postas sobre nós. Nós erguemos a nossa mão nesse momento, Pai, para Te suplicar que nesse gesto de erguer as mãos, que seja uma representação de uma realidade concreta, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa capacitar cada um dos novos anciãos, cada um dos novos diáconos aqui à frente. Pai querido, que essa imposição de mãos represente a capacitação do Teu Espírito Santo, para que dessa maneira, Pai, os anciãos e diáconos sendo ordenados agora nesse momento, sejam instruídos por Ti, sejam capacitados por Ti, para que façam uma obra, Senhor, uma obra gigante, onde unicamente o Teu nome seja exaltado e glorificado por tudo. Entregamos os Teus servos, as respectivas famílias em Tuas sagradas mãos. Continua cuidando deles, continua usando-os no ministério aqui nessa. Tem que esperar. Segundo Coríntios 1, verso 10. Quem tem Bíblia? Diz assim:
qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Irmãos, esse verso, ele fala do santuário. Vamos lá, quem pode me decifrar o santuário aqui? Tem bastante ancião. Quantas partes compõem o santuário? 3 partes. 3 partes. Na verdade seria 4, porque tinha o acampamento. O acampamento fazia parte porque o santuário ficava no meio. Sem o povo de Deus não tinha utilidade o santuário, certo? Então o povo de Deus e mais as 3 partes do santuário. Primeira parte. Não, primeira parte fora o acampamento. As 3 partes. É para ver se vocês estão espertos. Primeira parte do santuário, fora os povos de Deus. Vai. O que tinha lá? Altar de sacrifício. Altar. Depois, o santo. E depois, o santíssimo. Está aqui, né? Está fácil. Bom, irmãos, ali no pátio tinha lá o altar e a pia. Ali era... Tem alguém não adventista aqui? Tem alguém não adventista? Todo mundo é adventista, então todo mundo tem que saber. Mas ali era feito sacrifício, né? E o que representava esse sacrifício? O sacrifício de quem que representava? De Cristo. Então vamos lá. O pátio, nós lemos aí Coríntios 10. Qual que é a primeira parte? Nos livrou. Então Jesus nos livrou. Aonde Ele nos livrou? O pátio aí do quê? Como é que chama o lugar do pátio? Justificação. Quando você entra na parte santa, nós chamamos do quê? E no Santíssimo? A Adventista sabe. Mas a maioria do povo cristão, ele só sabe que Jesus o quê? Justificou. Nós estudamos sobre justificação. E é tão bom você ser perdoado, né? Porque quando você aceita Jesus, que você entra ali no tanque batismal, você está o quê? Perdoado de todos os seus pecados. Então quando você entra nesse tanque batismal, você sabe o que está acontecendo? Você está entrando praticamente fazendo a parte do pátio, porque hoje teve batismo lá, né? Então quando você mergulha a pessoa na água, o que simboliza? Morte. Quando você levanta, e eu estava lá perto de Jesus, a pessoa levanta assim, né? Porque você nunca ressuscitou, mas se você ressuscitar, você vai ressuscitar daquele jeito assim. Porque a pessoa está ressuscitando. Então ali simboliza a morte de Jesus e a ressurreição. Então quando eu aceito Jesus, eu tinha um monte de texto, mas não vai dar, né? Porque falei de uma hora, fez reclamar, então vou só falar, pronto. Você ressuscitou para uma nova vida. E agora que entra o problema, né? Quantos aqui são batizados? Os anciãos têm que ser batizados. Todos vocês, quando foram batizados, e a partir daí teria que ser o quê? Uma nova vida, sem pecado. Certo? Você sabe que o santuário, e é por isso que a Igreja Adventista
ela abrange toda a Bíblia, porque nós estudamos o santuário. No santuário você tem todas as doutrinas da igreja. Não tem nenhuma doutrina ali dentro do santuário que falte para a igreja adventista. Todas as doutrinas da igreja adventista você tem que encontrar dentro do santuário. E aí, você entrar no lugar santo, eu estou tentando explicar o melhor possível, né? Porque é lógico que tem um monte de ancião que está entendendo tudo, mas tem pessoas que não. Ao você entrar no lugar santo, você vai ter os 3 móveis lá que vocês falaram. Eu não vou entrar para outro. Vou ficar só com esses 3 móveis no lugar santo. O pão. Para você ter uma vida, e aí nós chamamos de santificação, você tem que fazer parte desse pão. Na verdade, você tem que seguir a Jesus. Tem vários textos da Bíblia: andar com Jesus, caminhar com Jesus, seguir a Jesus. Jesus veio, morreu e foi para o lugar santo. E você tem que ir atrás dele. Você não pode ficar parado. Se você ficar lá no átrio, você fica parado. Jesus me salvou, está tudo bem. E a pessoa continua pecando, continua fazendo coisa errada, e Jesus me salvou. Para você viver uma vida santa, você tem que seguir Jesus. E Jesus entrou aonde? No lugar santo. Você sabe que nós sabemos que hoje ele está onde também. Mas ele fechou outra porta. Está todas as portas abertas. Então o caminho está aberto ainda. Então Jesus está ministrando. Então lá tem o pão. Símbolo de pão. O que simboliza o pão? A Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela é uma pessoa. Esse livro que tem na mão é uma pessoa. Ela é Jesus. Jesus está lá no céu, mas ela também está aqui na Bíblia. E se for em Apocalipse, você vai ver que ela tem olhos, ela é como uma espada. Não vou citar as passagens, ela é como uma espada. E aí, quando eu estava dando estudo, a Bíblia é como uma espada. Tem um irmão lá, o irmão Jonas. A espada é para matar, e mata mesmo. Porque quando você começa a ler a Bíblia, ela vai o que fazer com você? Vai te matar. Vai matar aquela velha vida que você tinha. Se eu perguntar aqui, algumas pessoas eu conheço, né? A história do Emanuel, ele veio para a igreja, nós conhecemos a história do Ademir, meu sogro. Através da palavra, a vida vai começar a fazer o quê? Ser transformada. Porque em Apocalipse fala que ele tem olhos. Então a espada ela entra na pessoa, ela enxerga e ela começa a transformar essa pessoa. Por isso que a palavra de Deus tem o poder de transformação que nenhuma outra pessoa aqui talvez consiga fazer. Eu posso ser muito bom de conversa, né? Eu sou, né? Tem gente que é bom de conversa, então ele consegue convencer. Mas transformar uma pessoa eu não consigo. E a palavra de Deus tem esse poder. Depois nós temos lá o altar do quê? Incenso. E o que tinha aquele incenso? O que representava? Você sabe que as orações, minha oração, se eu chegar a orar, e todos nós quando oramos em nome de quem? Você sabe por que você ora em nome de Jesus? Porque sua oração, sem ser em nome de Jesus, não chega até o céu. Porque se você já passou pelo ato, aceitou Jesus, e agora você está caminhando com Jesus aonde? No lugar santo. As tuas orações só chegam ao céu em nome daquele que pagou pelos seus pecados, porque você foi justificado. E depois nós temos lá o candelabro. E o que simboliza o candelabro?
Espírito Santo, mas o Espírito Santo produz o quê? O candelabro ali, se você punha um azeite, ele produzia. Você sabe que a luz era a única fonte que iluminava o santuário, era o candelabro. Se você apagasse ali dentro, ficava tudo escuro, porque não tinha janela. Então era aquilo que iluminava. E Jesus falou assim: vós sois o quê? Agora, como é que você é a luz? Irmãos, se você não lê a Bíblia, se você não faz oração, como é que você vai ser luz? Então você tem que ter essas três coisas para ter uma vida santa. Porque eu falei, a primeira era o quê? Justificação. Todas as igrejas conhecem isso. Todas as igrejas cristãs sabem sobre justificação. Só que para você ter uma vida santa, que é o verso que eu li, né? Ele nos livrou, nos livra e nos livrará. Para mim chegar à glorificação, eu não consigo pular daqui e vou para a glória, né? Não existe. Eu tenho que passar por esse processo. Estuda a palavra, oração e ser luz. Hoje, aqui estão os anciãos da igreja, né? Que é o líder maior da igreja, depois do pastor, né? A ausência do pastor é nós aqui que respondemos à igreja, os problemas da igreja, as dúvidas da igreja. Nós temos que ser luz. Agora, onde é que eu tenho que ser luz? Você sabe que a lua, ela reflete a luz de quem? Do sol. E eu só vou conseguir ser luz se eu refletir a luz de quem? De Cristo. E eu vou refletir a luz de Cristo para quem? Para as outras pessoas que não têm luz. Imagine só, eu vou chegar num lugar, uma velhinha, onde tem lá vários holofotes. O que resolve? Nada. Agora, se eu for uma velhinha e for num lugar bem escuro, ali eu vou brilhar, vai fazer a diferença. Então, eu, você, nós temos que fazer a diferença. Se você não está fazendo isso, é porque você ainda está lá no ato, só acreditando na justificação. Eu nasci num lar cristão, tá minha mãe lá, né? Minha mãe, meu pai. Eu não sei nem quantas vezes meu pai leu a Bíblia, porque ele todo ano faz o ano bíblico, né? E a minha mãe ainda fala assim: você não larga essa Bíblia, né? Agora minha mãe, o problema dela é que ela lia muito espírito de profecia, né? Principalmente para educar os filhos, né? Ela ia lá, procurava lá, tem que corrigir aqui. Se você não tem comunhão com a Bíblia, e a Bíblia eu falei que é quem? Quem que é a Bíblia? Jesus. Se você não lê a Bíblia, você não tem comunhão com Jesus. Tem muita. Eu estava. Tinha um rapaz, o Arlindo, né? O Roberto conhece. Ele trabalha com nós. E ele acha que é da Batista, sei lá que igreja é. Aí cheguei para ele, falei assim, ele começa, sabe que as pessoas, né? Sabe que a gente é adventista, começa a perguntar do sábado. Falei, irmão, é só ler a Bíblia? Não, eu não quero saber de ler a Bíblia. Eu só oro. Tá certo a pessoa orar? Lógico que tem que orar. Mas a Bíblia é Jesus falando para mim. Ao eu orar, eu estou falando com Ele. E depois que eu faço isso, não tem outro jeito a não ser falar para todas as pessoas. Porque aí eu estou fazendo a parte da santificação. Pedro fala que nós somos o que? Raça o quê? Eleita.
eleita. Vocês foram escolhidos para brilhar. Então, se você quer chegar até onde está a arca, não adianta você sair do átrio e querer pular lá para a glória, né? Você tem que passar pelo processo da santificação. É um processo, não tem como você pular. O povo de Israel, você sabe que ele estava lá no Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Quando eles foram sair do Egito, o que eles fizeram para poder se livrar de lá do Egito? Eles pegaram em arma, o que eles fizeram? Nada. Deus deu o livramento para eles. Então lá em Coríntios fala o quê? Ele nos livrou. Só que é o seguinte, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, e ali eles foram batizados, sabe que o Mar Vermelho batizou todo o povo de Israel. Eles foram batizados, e quando chegou lá no Sinai, aí Deus falou assim: agora está aqui, ó. Vocês têm que o quê? Entrar num processo de santificação. Deus não ia pedir isso lá no Egito, porque falou assim: aqui no Egito agora você vai guardar o sábado. Eles tinham como guardar o sábado lá?
Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para nos livrar de todo pecado. Amém. Mas também agora nesse momento, Jesus está lá no céu, intercedendo por nós, trabalhando no santuário, para continuar nos livrando de todo pecado, para que nós entremos nesse processo de santificação, para que um dia, quando o Senhor voltar, o Senhor também poderá nos levar para vivermos eternamente com o Senhor. Venha derramar as suas bênçãos sobre a igreja da Ponte Grande, sobre todos os anciãos aqui também do distrito, sobre o pastor Dario, para que nós possamos ser mensageiros dessa verdade e levar muitas outras pessoas aos pés de Cristo. Perdoa o nosso pecado, dá-nos uma boa semana, tudo isso nós lhe pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado e firmes nessa graça.